Tiago capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16, nós veremos a oração que cura o doente. Versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago diz que devemos falar com honestidade, e não precisando confirmar o nosso falar com juramentos. Os cristãos devem cumprir com a sua palavra, mesmo que isso os fira. Os cristãos devem habituar o seu falar com um simples sim, sim e não, não. Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago diz e também nos ensina que quando passamos por provações ou qualquer motivo de sofrimento, devemos orar. O que devemos fazer? Orar. A oração, muitas vezes, não vai tirar o sofrimento, mas através dela, o Senhor Jesus nos dará graça para suportar o sofrimento e passar por ele. Tiago diz que quando estamos contentes, devemos lembrar de Deus e da sua bondade. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago diz para a igreja que quando houver alguém doente, deve ser chamado os presbíteros para orarem pelo doente. Os presbíteros devem ungir o doente com azeite. O azeite naquela época era um símbolo de obediência ou de medicina da época. Depois de terem ungido o doente, eles devem orar em nome do Senhor Jesus. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago ensina a doutrina da cura, mostrando que quando uma pessoa está doente, ela deve colocar a confiança da sua cura no Senhor, crendo que Deus é poderoso através da oração para curar ela. Tiago diz que devem ser feito a oração da fé pelo doente, e o Senhor o levantará. E se a pessoa ela está doente por causa que cometeu algum pecado, o Senhor tem o poder para perdoar e curar ela. Lembrando que não é sempre que Deus atende a oração do cristão. Toda oração, inclusive a oração pela cura, fica sujeita à vontade de Deus. De qualquer maneira, mesmo o Senhor não curando a pessoa fisicamente, a pessoa recebe o perdão dos pecados, e se ela se arrepender e confessar os seus pecados. Há doenças físicas e também emocionais, há enfermidades do corpo e da alma. Guardar mágoas e esconder pecados adoece uma pessoa, e essa doença é chamada de hamartia gênica, ou seja, doenças geradas pelo pecado. E a confissão é o fruto do arrependimento. Nós vemos lá em Salmos 32, a partir do versículo 3, 4 e 5, que diz: Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. A confissão é fruto do arrependimento, e o arrependimento é a porta de entrada do perdão e da cura. Há muitas pessoas doentes que precisam ser tratadas,
com a terapia da confissão. O pecado, ele gera doença, mas a confissão, ela traz a cura. O pecado, ele escraviza a pessoa, mas a confissão liberta e restaura. Versículo 16: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago diz que o doente deve confessar suas culpas com quem ele pecou e buscar a reconciliação com essa pessoa. Depois do doente ter confessado suas culpas com quem ele errou, ele deve receber a oração e será curado, se assim for da vontade de Deus. Tiago diz que a oração de uma pessoa justa, que é obediente a Deus, tem muito poder.